dominical. Então, amanhã, a escola dominical não será às 10 horas da manhã, mas sim às 10h30. Das 10h30 às 11h30, venha estudar um pouco conosco a palavra de Deus, para aprender sobre a profundidade do pecado, a doutrina da justificação, né, Santo? Sim, Santo. Então, venha amanhã para aprender sobre a doutrina da justificação. O pastor Paulo não está conosco nessa noite, ele está pregando num congresso na cidade de Votuporanga, um congresso de jovens, mas se tudo der certo, amanhã ele estará aqui conosco no culto às 7 horas da noite. Provérbios então, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você que for contribuir ou ofertar, por favor, pegue o seu envelope ao lado e pode trazer a sua contribuição, a sua oferta aos gasofilaços. Vamos no momento da palavra. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Esdras. Daremos hoje continuidade à nossa série de panorama bíblico e hoje estudaremos o livro de Esdras. Portanto, abra sua Bíblia comigo, livro de Esdras, no capítulo 1, deixa a sua Bíblia aberta em Esdras, capítulo 1. Bom, antes de nós lermos o texto, tem um pedido de oração que chegou aqui para mim agora. É importante nós orarmos. Orar para Maicon e família, Cláudia e família. Não especificou aqui. E para as vítimas do coronavírus. Bom, vamos orar para essas situações aqui, por favor. Senhor, nós colocamos essas famílias que nos trouxeram em oração diante de Ti. Pai, que o Senhor auxilie cada uma dessas famílias para que andem nos Teus caminhos e sobre aquilo que eles têm necessitado diante do Senhor, que o Senhor estenda a Sua graciosa mão para conduzi-los, meu Deus. Se não são convertidos, que eles se arrependam e se voltem para o Senhor, para o Evangelho. Meu Deus, pelo que parece, eles estão com um problema relacionado à saúde, relacionado ao coronavírus, e isso é uma doença que tem devastado muitas pessoas, e nós clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para que o Senhor livre essas pessoas dessa doença terrível, que eles sejam bem atendidos pelas questões médicas e consigam passar dessa terrível doença, confiando no Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e se não são convertidos, que isso sirva para que eles se acheguem ao Senhor e se arrependam dos seus pecados. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, quando você for trazer um pedido de oração, é importante você especificar sobre o que nós devemos orar, tá bom? Na próxima vez, por favor, se você for pedir oração, especifique qual que é o motivo da oração. Esdras, então, capítulo 1, capítulo 1, vamos ler o verso 1 ao verso 3. O texto diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo,
seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós, como o Senhor teve compaixão do povo de Judá, que pecou gravemente diante do Senhor, mas que se arrependeu dos seus pecados, e o Senhor graciosamente atendeu e estendeu a sua misericórdia e concedeu o seu perdão a cada um deles. A mesma coisa, da mesma maneira, faça conosco, que somos pecadores, que erramos tantas vezes e que somos tão inconstantes na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura. Clamamos para que mais uma vez, pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor nos instrua por meio da sua palavra que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que contém os exemplos dos quais alguns nós devemos seguir e outros nós não devemos seguir. Que mais uma vez a sua palavra nos ensine, que ela também, meu Deus, penetre até o mais profundo da alma, nas juntas e medulas, e de fato cause transformação em nosso meio. Transforme os corações daqueles que são os mais duros, daqueles que de repente estão vivendo períodos de profundo pecado e não conseguem se arrepender. E fortalece o coração daqueles que têm caminhado diante de Ti, para que sejam cada vez mais vigilantes do pecado e saibam que todos estão sujeitos à queda. Tem misericórdia de cada um de nós e mais uma vez nos conduza em temor e reverência diante de Ti, para que mais uma vez nós possamos sair daqui edificados com a Tua palavra e ser cristãos mais fiéis ao Senhor todos os dias. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós então hoje estudaremos o livro de Esdras. Para chegar aqui no livro de Esdras e se situar, é importante eu contar um breve histórico aqui para vocês. Nós sabemos que depois, lá por volta do livro de 1 Samuel, aconteceu a transição do governo de Israel de uma teocracia para uma monarquia. Surgiram os primeiros reis de Israel, Saul, depois foi Davi, depois foi Salomão. Com a morte de Salomão, o reino de Israel seria, a consequência direta seria que o filho de Salomão, Roboão, assumisse o reino e conduzisse a nação diante de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. 10 tribos lideradas por Jeroboão se revoltam contra a liderança de Roboão e o reino de Israel é dividido em dois. O reino norte, representado na Bíblia pela palavra Israel, cuja capital é Samaria, e o reino sul, representado pela palavra na Bíblia pela palavra Judá, cuja capital é Jerusalém. Esses dois reinos, então, depois que há essa divisão, todos os reis do reino norte, que vão ser sucessivamente assumir o trono depois de Jeroboão, todos eles vão ser ruins aos olhos do Senhor, vão fazer coisas más aos olhos do Senhor, todos eles vão se afastar de Deus. Só tem um rei, que é o rei Jeú, que acaba por ser obediente, mas remove a casa de Acabe para livrar Israel do culto a Baal. Mas mesmo assim ele fez isso pelos seus próprios interesses e não por qualquer tipo de iniciativa espiritual ou para agradar a Deus. Do outro lado nós temos o reino sul, que tivemos 19 reis. Dos 19 reis, 11 se rebelaram contra Deus, servindo a outros deuses. Somente 8 reis foram devotados a Deus. A consequência direta desse afastamento do povo de Israel, tanto do reino norte quanto do reino sul, foi 2 cativeiros. Esses cativeiros, primeiramente, a Assíria vai invadir, vai pegar o povo do reino norte, e aí nós teremos o cativeiro assírio. Depois, mais à frente, depois desse cativeiro assírio, nós teremos o cativeiro babilônico, que é quando o povo do reino sul, a palavra Judá, reino de Judá, vai ser levado cativo à Babilônia. Que são esses cativeiros? O povo de Israel, tanto do reino norte, na Assíria, quanto do reino sul, na Babilônia, se tornam escravos.
eles perdem seu direito e são tomados em virtude dos seus pecados. Tudo isso acontece por conta de inúmeras profecias que o povo não estava ouvindo. O povo se afastava de Deus, se dedicava aos ídolos, se afastava das leis de Deus, os reis e consequentemente o povo junto com os reis, e a consequência direta foi esses dois cativeiros, que é talvez a parte mais trágica de toda a história do povo de Israel. E em relação, por que eu falei tudo isso? Porque Esdras vai tratar especificamente, vamos dizer assim, do início do retorno do povo de Judá da Babilônia. Vamos dizer que é o início, não queria dizer o início do fim, eu tinha colocado isso, porque praticamente é o início do fim, mas não é isso que eu queria dizer. Vamos dizer assim, começa a se finalizar o cativeiro, o povo começa a retornar. Esdras, o contexto de Esdras é esse: o povo ainda está cativo na Babilônia, e agora eles vão começar a retornar para Jerusalém novamente. Então nós estamos falando do reino sul, reino de Judá, do povo que estava cativo na Babilônia. Esdras vai marcar esse início, vai tratar especificamente desse fim do cativeiro babilônio, com o retorno da primeira e da segunda leva. Nós veremos que vão ser 3 grupos que vão sair da Babilônia e ir para Jerusalém, e 2 grupos vão ser retratados no livro de Esdras. O livro de Esdras, ele recebe o título dele, porque que chama livro de Esdras? A maioria a maioria dos comentaristas entende que Esdras recebeu esse nome por Esdras se tratar do personagem principal desse livro, o sacerdote e escriba Esdras. Uma curiosidade importante, nós sabemos que tanto Esdras quanto Neemias sempre foram tidos como um livro só, eles eram reunidos em um livro só. Esdras e Neemias não tinham essa divisão que temos na nossa Bíblia. Até o primeiro século, esses livros sempre foram lidos junto e eram tidos nas respectivas traduções juntamente. Mas foi Jerônimo, que foi o que traduziu a Vulgata Latina. O que é a Vulgata? Mais uma curiosidade para você. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim, que era uma linguagem mais comum na época. E nessa Vulgata, Esdras e Neemias é dividido em 1ª Esdras e 2ª Esdras. Não foi atribuído o livro de Neemias como Neemias, mas foi para Esdras. Então, esses livros eram dessa maneira. E a primeira divisão, que na verdade, o primeiro manuscrito que foi encontrado com essa divisão, foi um manuscrito de 1448 depois de Cristo. Então demorou para esses livros de fato serem divididos, tá? Quem é o autor de Esdras? Olha, a maioria dos comentaristas bíblicos, a tradição judaica também, entende que o autor é Esdras mesmo, que é o título do livro. Tem alguma divergência em relação a isso, mas a maioria entende que seria Esdras ou algum de seus companheiros, principalmente pela questão histórica do livro. A data, não há muito consenso de quando que esse livro foi escrito, mas a maioria concorda que ele tenha sido escrito entre 538 a.C. até 400 a.C. Essa é a data da composição dele. Você vê que é uma data bem abrangente, exatamente por não ter esse consenso, né? Muitos não concordam, então ficou-se estabelecida essa data de 538 a 400 a.C. Qual é o tema de Esdras? O que Esdras vai tratar no seu livro? Esdras vai tratar da fidelidade de Deus demonstrada pelo retorno do seu povo do cativeiro. A fidelidade de Deus, a sua palavra demonstrada pelo retorno do seu povo do cativeiro. A fidelidade ela é demonstrada aqui em 3 aspectos: o físico, porque o povo retorna à sua terra; o cerimonial, porque o povo vai retornar à adoração a Deus, vai se estabelecer os primeiros sacrifícios nesse período; e também espiritual, porque o povo vai retornar a obedecer à lei de Deus. Qual que é o propósito? O propósito do livro, um dos objetivos pelos quais o livro foi escrito:
para exaltar a Deus sobre as nações, pela sua providência, que é o governo de Deus de conduzir tanto coisas que são negativas aos nossos olhos, quanto coisas positivas, porque ele conduziu Israel para o cativeiro, para ensinar Israel e também para doutrinar e para trazer um castigo sobre as atitudes pecaminosas de Israel, e também para exaltar a figura de Deus pela sua soberania diante das nações. Deus aqui como soberano, você percebe Deus, não tem como nós, quando lemos os livros da Bíblia, principalmente esses livros históricos, não atentar para a soberania de Deus. Nós estamos falando de nações extremamente poderosas nessa época. A nação aqui, babilônica, Deus, na hora que ele cumpre a profecia, ele arranca o povo da Babilônia e leva para Jerusalém. E usa reis de nações ímpias, que no caso aqui, vai usar o rei Artaxerxes, vai usar o rei Ciro. Primeiramente ele usa o rei Ciro para começar a trazer o povo da Babilônia, depois ele vai usar o rei Artaxerxes, ou seja, Deus usa quem quer, do jeito que quer, no tempo que quer e da maneira como ele quer. Isso é soberania. A soberania você não consegue regulá-la. Deus usa nação ímpia, usa rei ímpio para cumprir o seu propósito. Quer você queira entender, quer você não queira entender, quer você concorde ou não, Deus sempre fez isso na história, para mostrar que ele é soberano. Ele está acima das leis, acima do seu entendimento e acima da sua concepção de bem e mal. A concepção de bem e mal de Deus está muito acima da nossa. Por isso que a mente de Deus é insondável. Os propósitos de Deus muitas vezes nós não conseguimos entender. Certamente eles não conseguiam entender muito do que estava acontecendo com eles. Mas com o passar do tempo, conforme a história vai se desenrolando, nós percebemos perfeitamente o propósito de Deus e que não poderia ser de forma diferente para que essas coisas acontecessem. E como que o livro aqui é dividido? Eu dividiria o livro aqui em 6 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 2, que seria o decreto do rei Ciro. A segunda divisão seria Esdras capítulo 3, que é o início da restauração do templo. A terceira divisão seria o capítulo 4, que seria a resistência contra a restauração do templo. Depois, a quarta divisão seria Esdras capítulo 5, quando o templo é concluído, a obra de reedificação é concluída. A quinta divisão seria Esdras capítulo 7, do verso 1 até o final de Esdras capítulo 8, que seria quando os exilados, os que estão no cativeiro, retornam com Esdras para Jerusalém. E a sexta e última divisão seria Esdras capítulo 9, do verso 1 até o final do capítulo 10, que vai tratar dos casamentos mistos, seguidos de pecado, confissão e arrependimento. Passada essa parte técnica, vamos aprender agora o livro de Esdras. Nós vemos então aqui, eu li inicialmente o capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que trata no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. No versículo 2 e 3 ele vai falar, então vai chamar algumas pessoas para virem para Jerusalém e para reedificarem a casa de Deus. Ciro entende que Deus tinha dado para ele todos os reinos da terra. Nesse momento Ciro conquistou inúmeros reinos, ele está poderoso, ele está no auge do seu reino, e ele entende que Deus tinha dado todos esses reinos e tinha encarregado ele de edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Quer dizer, Deus usa um rei ímpio, o rei Ciro, rei da Pérsia, para edificar o seu templo. Mais uma vez um traço da soberania de Deus. Mas você vê aqui que Ciro cita uma profecia de Jeremias, para que se cumprisse, no ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Que profecia é essa? A profecia proferida por Jeremias sobre o cativeiro babilônico. A profecia que fala
que o povo de Israel vai ir para o cativeiro babilônico foi proferida pelo profeta Jeremias. E isso está em Jeremias capítulo 25, do verso 1 ao 11, se você depois quiser estudar. Ele revela que o povo de Judá não deu ouvidos aos profetas, porque eles andavam após outros deuses, e como consequência, Deus iria, isso está no verso 9 ao 12, os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, isso aqui de moinho, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem, presta atenção, os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Essa é uma profecia, mais uma vez mostrando que Deus é o Senhor do tempo. Ele determina todas as coisas, como vão se cumprir. Por isso que não existe essa de você estar construindo o seu futuro com Deus, como eu já ouvi alguns cristãos dizerem esse absurdo. O que Deus determinou vai acontecer, quer você queira ou quer você não queira. Isso aqui já é uma profecia de Jeremias antes do cativeiro se iniciar. Antes de começar, ele já fala, vai ter um cativeiro, Deus vai castigar vocês pelos pecados de vocês. Vocês não deram ouvido à voz dos profetas. Vocês se voltaram para outros deuses. Deus irá castigar vocês. E vocês agora vão ser levados cativos para a Babilônia. E detalhe, a terra de vocês vai virar um deserto. Eu já vou te explicar por que vai virar o deserto. E ele fala, vocês ficarão lá por 70 anos. Quando acabar os 70 anos, eu vou castigar a Babilônia pelos seus pecados. Deus usa uma nação ímpia para castigar eles, e depois vai castigar essa nação ímpia, que é a Babilônia, por conta dos seus próprios pecados. Você vê como é que você não vai nem conseguir entender, mas é o propósito de Deus. Ele usou uma nação ímpia para castigar o seu povo, e depois vai usar os pecados dessa nação contra o seu próprio povo, para castigar essa nação, que é a Babilônia. O cativeiro então, ele tem o seu início em, 2 versos vão tratar do início do cativeiro babilônico. O primeiro em 2 Reis 25, do 1 ao 11, e o segundo está no finalzinho de Crônicas, que foi a última exposição que nós tivemos. 2 Crônicas 36, do 1 ao 21. Como que inicia o cativeiro? O cativeiro se inicia com a invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, capital do reino sul, Judá. Nesta ocasião, toda a nação é colocada em fogo, eles queimam a nação inteira. O Nabucodonosor ordena que seja queimado todas as casas, e inclusive o templo. É aqui que acontece a destruição do templo de Jerusalém. Essa é a famosa destruição do templo. Quando a Babilônia invade Jerusalém, coloca o templo em fogo, e ali provavelmente foi a ocasião onde os utensílios foram perdidos, parte dos utensílios foram perdidos, porque o rei da Babilônia vai levar eles para a Babilônia, e o templo é queimado. Pouco tempo depois de muitos terem sido deportados, porque quando o rei Nabucodonosor invade Judá, invade Jerusalém, e arranca de lá parte do povo de Israel para levá-lo para a Babilônia, quando ele faz isso, automaticamente várias pessoas são levadas escravas para a Babilônia. Pouco tempo depois desse período se iniciar de cativeiro, começam a surgir falsos profetas no meio do povo, lá na Babilônia. Fica tranquilo, não vamos ter filho agora não, vamos ficar tudo sossegado, porque esse negócio de Deus fez conosco aqui é só por um tempinho, não tem problema não, daqui a pouco nós vamos voltar para Jerusalém. Jeremias fica sabendo disso, e Deus toma mais uma vez o profeta. Jeremias vai escrever uma carta, que é o famoso capítulo 29, que você conhece, muitas vezes citam esse versículo fora do contexto. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte.
esse versículo está no capítulo 29 de Jeremias. É uma profecia de Jeremias por meio de uma carta. Jeremias fica sabendo desses falsos profetas que entram lá no meio do povo, lá na Babilônia, para profetizar paz. Não, vai ser um tempo de paz agora. Parece muitos com os de hoje, que só profetiza bênção. É bênção, é empresário, é dinheiro, é tudo bom nessa terra. Jeremias fica sabendo. Deus toma Jeremias, ele envia uma carta para eles. Nessa carta, especificamente no verso 10, ele diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. A profecia de Jeremias então é para falar para eles: olha, nos versículos anteriores ele vai falar, tenham filhos, orem pela Babilônia, trabalhem na Babilônia, prosperem na Babilônia, porque vai demorar 70 anos para vocês saírem da Babilônia. Acabou com as falsas profecias de prosperidade, de boa vida e de mar de rosas. Deus vem e traz seriamente a sua palavra. Agora, o que acontece aqui? O que você está falando tudo isso para o capítulo 1? Eu acabei de ler para vocês a profecia de Jeremias que se cumpriu. O que aconteceu agora? Quando você volta para a 2 Crônicas, nos últimos versículos ali do capítulo 36, você vai perceber que o rei Ciro invade a Babilônia. Ou seja, acabou os 70 anos, a Babilônia então vai cair. Agora a profecia de Deus vai se cumprir contra a Babilônia, Deus vai castigar a Babilônia. Então Ciro entra lá e ele escreve um decreto para reedificar o templo do Senhor. E você vai perceber isso também em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. Esse capítulo 1, então, ele trata desse decreto de Ciro, que possibilita o retorno do primeiro grupo para a reconstrução do templo. No capítulo 2, o primeiro grupo, nós vamos perceber que ele é liderado por Zorobabel. Até agora Esdras não aparece, tá? Esse primeiro grupo, então, sai da Babilônia para começar a reedificação do templo por meio desse decreto de Ciro, rei da Pérsia. Mas aqui até agora Esdras não aparece. Esse primeiro grupo vai ter como líder Zorobabel. E no capítulo 2 vai mostrar a lista daqueles que retornaram. Essa lista é composta de aproximadamente 50 mil pessoas, se você considerar mulheres e crianças. E nessa lista tinham líderes de Judá, sacerdotes, levitas, servos do templo e servos sacerdotais. Ou seja, Jerusalém estava voltando à sua vida normal. Toda a estrutura estava voltando, toda a estrutura do povo estava voltando. Não voltou somente o povo, voltaram as pessoas importantes, sacerdotes, servos do templo, servos sacerdotais, levitas, todo o necessário para novamente se reestabelecer a nação que estava debaixo do juízo de Deus. Então, o capítulo 2 só vai tratar desses aspectos, praticamente essa lista, e mostrando o retorno do povo para Jerusalém, liderados por Zorobabel, e a lista dessas pessoas. Então nós iniciamos a segunda parte da divisão, quando começa a restauração do templo. E nós estamos agora no capítulo 3. O capítulo 3, o povo então começa a restaurar o templo e a reconstituir a adoração que Deus tinha prescrito. No verso 3 do capítulo 3, nós vamos perceber que a primeira atitude ao eles retornarem da Babilônia é a edificação do altar e o restabelecimento do culto a Deus. No verso 3, nós percebemos isso. Assim que eles voltam para Jerusalém, eles já começam a reconstruir o templo, e a primeira coisa que eles fazem praticamente é edificar o altar, para oferecer sacrifício pelos seus pecados. Eles estão retornando agora, pós período de juízo, eles precisam se consertar diante de Deus, eles precisam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, eles precisam restabelecer o culto a Deus que há tanto tempo está perdido, e é isso que eles começam a fazer no capítulo 3. Agora eu gostaria de dar um destaque aqui para o verso 12, preste bastante atenção comigo, vamos ler o verso 12 do capítulo 3,
Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. O que é esse texto aqui? É um texto estranho, né? Você vê parte das pessoas chorando e parte das pessoas gritando de alegria. Os idosos aqui são pessoas que deviam ter mais de 60 anos. São pessoas que viram a glória de Jerusalém antes do cativeiro, que viram o templo de Salomão com toda a sua pompa e toda a sua glória, que viram todas as riquezas, todo o ouro dentro do templo de Salomão, e o mais importante, viram a glória de Deus manifestada dentro daquele templo. Esse momento aqui é marcado para a geração antiga, que tinha experimentado o auge do povo de Israel, é marcado por choro, mas não é um choro de alegria não, esse choro aqui é um choro de tristeza. Eles estavam tristes porque o templo que estava sendo construído não era mais o mesmo, a glória de Deus e a presença de Deus não era mais a mesma, a arca não estava mais lá, que representava a presença de Deus. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? O pecado tem consequência, e por mais que Deus exerça a sua misericórdia, as consequências do pecado, elas muitas vezes se perpetuam, elas vão nos atingir, e elas vão se arrastar, durante bom tempo da nossa vida, se não por toda a nossa vida, dependendo do pecado que cometermos. Isso aqui é para mostrar que todo aquele pecado que eles cometeram, e mesmo depois do juízo de Deus, eles ainda estavam sofrendo severas consequências do pecado. Por quê? Eles estão retornando agora, estão retornando alegres, claro. Mas você vai falar assim, pastor, e esses de grito de alegria? O grito de alegria é a nova geração. Ela não tinha acompanhado a glória do passado, ela não tinha visto toda a glória de Deus encher o templo na época de Salomão, e ninguém conseguia ficar em pé, tamanha era o poder de Deus manifestado no meio deles. Ela não tinha visto aquele templo maravilhoso, que tinha sido construído debaixo da direção plena de Deus. Agora eles estão reconstruindo um templo que está em chamas, que está em ruínas. Cadê a arca? A arca não está mais lá. Cadê os sacerdotes? Toda aquela composição do povo de Deus de antes não está mais lá. O que isso quer dizer? O pecado deixa marcas, o pecado traz consequências. Temos o perdão diante de Deus, mas o pecado trará sérias consequências para nós nessa terra, como trouxe para esse povo. A nação agora também é pequena, fraca, o templo é menor e menos formoso, e é marcado pela ausência da glória de Deus. Então eles iniciam essa reconstrução, e no capítulo 4, existe a primeira resistência contra a restauração do templo. Eles começam então a restaurar o templo, iniciar essa reconstrução, a reedificação. Estão reedificando um templo que estava em ruínas. No capítulo 4 mostra a primeira oposição. Capítulo 4 mostra que os adversários se opõem à reconstrução, fazendo falsas acusações contra o povo de Deus, no sentido de que se eles terminassem aquela construção, aquele povo não pagaria mais impostos para o rei Artaxerxes, e então eles se opoririam ao rei, não pagariam mais os pedágios, os impostos, afinal, ainda eles estão dentro do cativeiro, eles ainda estão sob o domínio ali do reinado persa agora, e agora já é sobre o reinado de Artaxerxes. Então, se levantam falsas acusações contra o povo de Deus. Eles estão ali somente para restaurar a adoração de Deus, eles estão ali somente para restaurar o culto a Deus, mas se levantam adversários fazendo falsas acusações. Olha, dentro da vida cristã, uma das coisas que você mais deve se acostumar são falsas acusações. O que nós mais sofremos aqui durante anos nessa igreja, desde que ela foi fundada, são falsas acusações, tanto pelos que estão de dentro, na sua maioria, claro, pelos que eram de dentro e estão de fora hoje em dia.
Entenda, a injustiça, a calúnia, as falsas acusações fazem parte da vida do povo de Deus. O próprio Jesus, que é o maior exemplo que nós devemos seguir, foi um homem marcado por inúmeras falsas acusações. Todas as palavras de Jesus eram deturpadas e ele era acusado falsamente daquilo que ele não estava fazendo, nem daquilo que ele estava proferindo. Isso vai ser a marca da vida dos cristãos. Os cristãos sempre vão trabalhar para o reino de Deus, para o avanço do reino, para o avanço da palavra, mas sempre serão perseguidos. Se um cristão hoje corrige o seu filho conforme a Bíblia nos ordena, o que ele é acusado? De violência. Ele é acusado de radicalismo, ou de outras coisas mais. Se um cristão se opõe a um casamento de pessoas do mesmo sexo, qual que é a acusação contra ele? Ele virou homofóbico, e por aí vai. Já criminalizam até a opinião, ou o posicionamento do cristão. Falsas acusações, falsas calúnias, sempre vão ser levantadas contra os cristãos, como foi aqui na ocasião, contra o povo que estava determinado em reconstruir o templo. Mas sabe qual é o problema? Não foram essas falsas acusações fazem com que o rei Artaxerxes ordene que se pare a reconstrução. E essa reconstrução fica parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei persa, que vai ser um rei depois aí de Artaxerxes. Essa circunstância ocasionou um atraso de 16 anos na reconstrução do templo. E como consequência, o povo vai mais uma vez se afastar. E agora, eles param e esquecem da reconstrução. Isso mostra para nós o quanto nós estamos sujeitos ao pecado. Nós estamos falando do povo de Deus mais uma vez. Nós estamos falando de uma nação que já tinha visto tantas coisas. Imagina as histórias que passavam do avô para o pai, para o filho, para o neto desse povo. Eles chegavam falando, não, eu andei, de repente o bisavô falava, eu estava com Moisés lá, eu vi o mar abrir. Essas eram as histórias que se passavam. Não, eu vi cordonize cair do céu, eu vi maná cair do céu. A nossa roupa naquela época não gastava, meu filho, você não está entendendo. Inúmeros milagres, inúmeras demonstrações do poder e da graça de Deus sobre aquele povo. Mas constantemente o povo se volta para o pecado, constantemente o povo abandona Deus, constantemente o povo coloca as prioridades de Deus de lado, e nesse momento, por conta de uma oposição, o povo esquece de reconstruir o templo, e a obra fica parada 16 anos, até que Deus começa a levantar novos profetas, e um dos profetas que Deus levanta no meio do povo, é Ageu. Quando nós fizermos a exposição do livro de Ageu, você vai entender, Ageu vai se levantar nesse momento aqui, para falar, vocês estão preocupados com a casa de vocês, e a casa de Deus está destruída, vocês estão dedicando mais tempo para a vida pessoal de vocês, do que para o avanço da obra de Deus, a prioridade então agora é vocês, e vocês estão aí na miséria, por exatamente estabelecerem a prioridade em vocês. Parece que tem um versículo em Mateus que fala isso, não diz? Buscar o reino de Deus, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós não cometemos esse mesmo tipo de pecado? Quando nós deixamos de atender às coisas do Senhor, para viver uma vida egoísta, só voltada para os nossos desejos, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, e deixamos de lado a vontade de Deus. O resultado para aquele povo, pela profecia de Ageu foi, vocês ficaram individuais, e estão em miséria, vocês precisam voltar novamente a estabelecer as prioridades, ou seja, estabelece o culto a Deus, edifica o templo que Deus havia determinado para vocês edificarem, e através das profecias de Ageu e Zacarias, esse povo novamente vai iniciar a construção, que é o que é tratado no capítulo 5, o capítulo 5 de Esdras vai tratar exatamente dessa reconstrução, desse início da retomada da retificação. Você pode ver aí o versículo 5:1, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles.
E depois, aí no verso 2, ele vai falar que e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Deus então levanta mais uma vez os profetas para alertar o povo, para retomar a edificação. Mas mais uma vez, no meio dessa reedificação, já estava atrasado, já tinha tido essa consequência de atraso, mais uma vez opositores se levantam. Mais uma vez o versículo, para que Deus deixa um tipo de registro como esse para nós? Para mostrar que a obra de Deus vai ser constantemente resistida. Eles começaram a construção lá atrás, as falsas acusações, oposição, tiveram que parar, 16 anos praticamente parado. Agora eles começam de novo, debaixo da profecia. Quem que está profetizando? Profeta de Deus. A profecia vem de quem? De Deus. Deus mandou eles começarem a edificar. E o que acontece? Nova oposição se levanta. Agora um governador aqui, que provavelmente era um oficial persa, chamado Tatenai, e Setar-Bozenai e seus companheiros contestam a ordem. Por que vocês estão edificando? Esse governador, que era da além do Eufrates, chega lá, vê que eles estão reedificando o templo, fala, mas espera aí, quem que deu autoridade para vocês levantarem o templo novamente? Quem que deu? Sobre qual aval? Que ordem que foi dado para vocês edificarem o templo novamente? Então o povo vai argumentar, vai responder para eles, fala, olha, lá atrás o rei Ciro deu um decreto, e naquele decreto ele autorizou e ordenou que nós reedificássemos a casa do Senhor. Então esses opositores vão levar uma carta para o rei, na época aqui, que é o rei Dario, que é um rei persa. Dario então vai investigar e ele vai encontrar o decreto do rei Ciro. Então aí ele vai responder aquela acusação, devolvendo para ele o seguinte, olha, encontrei o decreto do rei Ciro, a obra desse povo deve ser concluída e ninguém mais pode impedir essa obra. Então pela graça de Deus, eles conseguem concluir, o templo então é reedificado no 6º ano do reinado de Dario. Isso vai estar no capítulo 6 já, né? No capítulo 5 nós vemos essa oposição, e no capítulo 6 o rei Dario vai mostrar que ele encontra o decreto de Ciro e ordena que a obra não fosse mais interrompida, e o templo então é reedificado no 6º ano do reinado de Dario. A quinta divisão aqui, e penúltima do livro, marca os exilados que retornam com Esdras. Capítulo 7 agora, ele trata que Esdras vai retornar da Babilônia para ensinar a lei ao povo e trazer a oferta do rei Artaxerxes. Detalhe, nós tivemos o primeiro grupo saindo da Babilônia, liderados por Zorobabel, lá no capítulo 1 e 2 de Esdras, e agora nós temos o segundo grupo saindo da Babilônia, que esse segundo grupo, a retirada deles, no texto aqui, é a partir do capítulo 7, o segundo grupo, liderados agora por Esdras, vão sair da Babilônia. Qual que foi o objetivo deles saírem da Babilônia? O próprio rei aqui, Artaxerxes, determina que Esdras vá para Jerusalém, com o objetivo de ensinar a lei de Deus para o povo de Israel. O ofício de Esdras aqui como escriba, o que é o escriba? É o que estuda a lei, o responsável por ensinar a lei. Esdras era escriba e sacerdote. Esdras então retorna para Jerusalém, e o ofício dele era fundamental para a restauração da nação, já que os líderes já tinham se esquecido da lei de Deus. Por inúmeras vezes o povo de Deus abandona a sua lei, e eles esquecem da lei, e também já faziam 70 anos que eles já estavam longe da lei de Deus. Dentro da Babilônia eles eram escravos, eles não podiam prestar o culto do jeito que eles queriam, adorar a Deus do jeito que eles queriam, e nem seguir as leis de Deus da maneira como eles queriam. Era tudo conforme as ordens que eram dadas dentro da Babilônia pelos seus respectivos reis. Então agora Esdras volta, e aqui mostra quanto é fundamental a palavra de Deus para a reconstrução de uma nação, para a reconstrução de uma vida, para a construção de um casamento, para a construção da educação dos nossos filhos. Esdras vai voltar para Jerusalém para estabelecer as bases de Deus novamente.
Não há outra maneira de se fundar a nação. Não adianta só restabelecer o culto a Deus e estabelecer sacrifício, se o povo não souber como fazer, se o povo não ser resguardado, não ser rememorado novamente das leis de Deus. E Esdras vai voltar exatamente com esse objetivo, de, mais uma vez, interpretar a lei e ensinar a lei para o povo. O verso 10 do capítulo 7, vale a pena nós lermos. Ele diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A preparação de Esdras aqui deve servir de lição para todos aqueles que se aventuram, ou todos aqueles que foram chamados, melhor do que se aventurar, todos aqueles que foram chamados por Deus devem atentar para o que aconteceu com Esdras aqui, e esse pequeno versículo aqui do capítulo 7. A Bíblia diz aqui que Esdras busca a lei, para depois cumprir a lei, para depois ensinar a lei. Essa é a preparação de Esdras. Primeiro ele aprende a lei, primeiro ele entende a lei de Deus, busca a lei. Buscar é aprender, entender, prescrutar, entender, está buscando, entendendo o que está na lei, para depois conseguir cumprir, e por último, ele vai ensinar. Esdras não ensina você a ser um cristão hipócrita, pelo contrário, ou um pastor hipócrita, ou um líder, um oficial hipócrita. Ele diz o seguinte: você quer ensinar a lei de Deus? Entenda ela, depois viva ela, e depois ensine ela. Não ensine sem entender, e muito menos sem viver. Primeiro você entende, depois você cumpre, obedece, e por terceiro você ensina. Ensinando aí para nós como deve ser a preparação de um ministro e todo aquele que deseja ensinar a lei de Deus. O capítulo 8 já é um capítulo mais simples, porque ele vai ter uma lista daqueles que retornam com Esdras. Como eu disse para vocês, da mesma maneira que nós tivemos lá no capítulo 2 e 3 do livro de Esdras, que nós temos aquela lista, né, que está no capítulo 2, dos que retornaram com Zorobabel, aqui nós temos a lista daqueles que retornam com Esdras. Esdras é um grupo bem menor de pessoas. Naquele lá eram mais ou menos, na primeira leva foram mais ou menos 50 mil pessoas. Aqui, muitos comentaristas acreditam que seja mais ou menos 8 mil pessoas, considerando mulheres e crianças, que vão retornar com Esdras para Jerusalém. E o interessante é que no capítulo 8, Esdras ele proclama um jejum diante de Deus, para que Deus guarde eles na viagem de volta para Jerusalém, porque a viagem ela demoraria mais ou menos 4 meses, e eles teriam que percorrer uma distância de mais ou menos 1.450 quilômetros. Eu acho que o povo de Israel era tudo magrinho, viu? Porque para andar tudo, imagina, 1.450 quilômetros, uma viagem de 4 meses, eles iam tudo caminhando, acho que eles iam em camelo, cavalo, não, era tudo caminhando, a maioria. E levando criança, você que reclama de levar seu filho, carregar ele no colo aqui na escola, você imagina se você estivesse naquela época lá, 1.450, as mães naquela época deviam ter um valor, né, irmão? Nossa, era mulher preparada, bem fundamentada, não reclamava do fogão queimando, o menino gritando, não, ela tinha que carregar os meninos. Imagina uma viagem dessa. Eles viajavam no deserto. Agora, por que Esdras proclama esse jejum? Para que Deus guarde eles durante a viagem. Mas pastor, como assim? Artaxerxes pede para que Esdras leve uma oferta para o templo de Deus. A oferta de Artaxerxes, rei da Pérsia, era enorme. Ele deu praticamente 4 toneladas de prata para eles levarem, e mais alimento e bebida. No meio desse alimento tinha azeite, e mais outros alimentos. E o que acontecia naquela época? Eram famosas os roubos que aconteciam durante as estradas. Então muitas vezes os ladrões ficavam nas estradas. Por isso nós temos aqueles salmos de romagem, que iniciam, se eu não me engano, a partir do capítulo 120 de Salmos, que tratam de canções que o povo cantava durante o período da peregrinação para as festas para Jerusalém. Por quê? E nós temos o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro? Aquele é um salmo de romagem, o povo cantava aquilo, chamando Deus para guardá-los durante a peregrinação. Por quê? Muitos ladrões tinham nessas estradas. A parábola do bom samaritano, ela retrata exatamente isso, de um homem numa estrada, que foi
também roubado, assaltado, e foi deixado aos trapos na estrada. É a mesma ocasião. Então isso era um fato que acontecia muito. Então Esdras, que era um homem disposto a andar com Deus, e detalhe, Esdras sabia mesmo assim, mesmo Esdras sabendo da soberania de Deus, que Deus guarda o seu povo, que Deus vai preservar a sua aliança, a soberania de Deus nunca isenta a responsabilidade humana, nunca isenta de nós fazermos jejum, nunca isenta de nós orarmos. E é isso que Esdras demonstra aqui. Ele vai cumprir a ordem de Deus, fazer a vontade de Deus, de ir ensinar a lei de Deus, mas olha o cuidado, vamos jejuar, para que Deus nos guarde durante essa viagem, guardar eles de toda a questão das pestes também, que tinham cobras, escorpiões no meio da viagem, e também dos ladrões. Então ele proclama um jejum, faz esse jejum, e pela graça de Deus, Deus guarda eles na viagem, e eles conseguem chegar em Jerusalém em paz, sem ter sofrido qualquer tipo de roubo ou assalto. Caminhando aqui para o final, o capítulo 9 então e o capítulo 10, é a última divisão, casamentos mistos, pecado, confissão e arrependimento, que é a última divisão nossa aqui. O capítulo 9, Esdras mostra aí, Esdras tinha chegado, já tinha se estabelecido em Jerusalém, já estava ensinando a lei para o povo. Quando ele chega, ele recebe uma notícia terrível. Ele recebe a notícia que existiam casamentos mistos no meio do povo. O que seriam esses casamentos mistos? Casamentos entre o povo judeu e os gentios. O verso 11 e 12 nós vamos entender isso. Leia comigo para você entender o que é esses casamentos e qual que é a ordem de Deus. Verso 11: que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. A ordem de Deus para o seu povo sempre foi para que o povo de Deus fosse um povo santo. A palavra santo, tanto no grego quanto no hebraico, elas têm um significado simples: separado. O povo de Israel sempre foi um povo separado por Deus para ser santo, propriedade exclusiva de Deus, para andar nas leis de Deus. Tanto é que a dieta desse povo, pelas leis de Deus, era totalmente diferente da dieta dos outros povos. Você vai ver isso de forma exemplar com Daniel, chegando na Babilônia e não podendo consumir o que eles ofereciam para ele. Por quê? Porque aquilo estava contrário à lei de Deus, ou seja, o povo de Deus não comia igual aos outros povos. O povo de Deus não cultuava igual aos outros povos. A maioria das nações em volta, a maioria se não todas as nações em volta de Jerusalém naquela época, eram politeístas, adoravam vários deuses. Só Jerusalém, só o povo de Israel era monoteísta, só há um Deus verdadeiro e um único e exclusivo Deus. Deus então, quando vai dar a terra prometida, que é a terra de Canaã, quando antes de entrar naquela terra, Deus fala para eles: olha, quando vocês entrarem nessa terra, vocês não vão casar com ninguém, nenhum dos homens aqui vai casar com as mulheres de lá, e nenhuma das mulheres aqui vai casar com os homens de lá. As nações de lá são corruptas, são perversas, estão dominadas pelo pecado e afastadas completamente da lei de Deus, e vocês não devem se misturar. As consequências da mistura do povo de Israel com outras nações, principalmente relacionadas a casamento, sempre foram trágicas. O maior exemplo disso foi Salomão, que se relacionou com um monte de mulheres de outros povos, e no final, Salomão virou ecumênico, não sabia que Deus ele adorava. Você vê, então as consequências são sempre trágicas. Aqui está a semente do que Paulo escreve lá em Coríntios, para nós não nos prendermos a julgo desigual. Qual que é o fundamento do julgo desigual, que serve como uma aplicação desse texto para você? O fundamento do julgo desigual é você se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé, que não tem o conhecimento de Deus, irá te contaminar. É diferente da pessoa que vem para a fé com um marido ímpio. Nós estamos falando de um homem ou de uma mulher que está na igreja e vai se relacionar com um ímpio lá fora. Está quebrando um princípio básico da vida cristã. Quantos eu vi na minha
pouca experiência de cristianismo, quantos eu vi saindo da igreja e não voltarem nunca mais, quando foram procurar outros homens ou outras mulheres no mundo aí fora, foram tragados pelo mundo. Salomão, filho de Davi, um homem com a sabedoria que tinha, caiu nas mãos e nos costumes das mulheres que se relacionavam com ele. Quem somos nós para achar que somos melhores, ou mais sábios, ou mais prudentes, ou mais espirituais do que Salomão? Por isso Deus estabeleceu, por isso que quando você olha para a Bíblia, e a Bíblia diz assim, sereis para mim santos, entenda, separado. Você foi chamado para ser separado desse mundo. Você não veste como esse mundo, você não fala como esse mundo, você não tem os costumes desse mundo, você não tem as mesmas leis desse mundo. Você foi chamado para ser um povo santo de Deus, para andar conforme a lei de Deus, para que as pessoas desse mundo olhem para você e vejam Cristo refletido em você, por exatamente ter uma atitude totalmente diferente da delas. Por não falar como elas, por não sentir como elas, por não reagir diante das crises ou circunstâncias como elas, porque a lei que rege você é a lei de Deus, que está escrita no coração de cada um daquele que é regenerado diante de Deus. Ele não vive mais a mesma vida, ele não tem mais as mesmas reações, e é assim que era para que aquele povo fosse. Detalhe, quando Esdras fica sabendo disso, você vê, olha como é que o pecado está banalizado hoje. O pecado perdeu a sua força aos olhos dos cristãos hoje. Esdras, quando ele chega da Babilônia, presta atenção, Esdras agora está chegando da Babilônia. Detalhe, Esdras estava lá, no cativeiro, ele sabe o que é a Babilônia. Ele sabe o que é andar pela Babilônia e olhar os deuses todos expostos para tudo quanto é lado. Ele sabe o que é a comida da Babilônia. Ele sabe o que é o cheiro da Babilônia. Ela cheira pecado, ela exala pecado. Ele acaba de sair voltando para a terra de Deus, para a terra que Deus deu para o seu povo. Eu estou voltando novamente para a vontade de Deus. Não quero saber do mundo, não quero saber dessas circunstâncias terrenas. Quero outra vida. Era exatamente isso que Esdras queria. Quando Esdras está lá, chega essa notícia para ele. Você acha como vai ser a reação de um homem desse? Que viveu a força do juízo de Deus. Isso aqui deve nos causar temor, quando nós lemos textos como esse. Olha a reação de Esdras no verso 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Sabe o que é sentar atônito? Desolado, arruinado, tomado de profunda tristeza. É como se alguém tivesse chegado para Esdras: Esdras, deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de casamento misto aqui. Que? Casamento misto? Você não pode estar falando a verdade. Nós acabamos de sair do cativeiro babilônico. Nós acabamos de sair debaixo do juízo de Deus. Você vem me dizer que o povo novamente quer voltar ao cativeiro? Será que o povo novamente quer experimentar o juízo de Deus? Você está me dizendo isso mesmo? Você está vendo a reação de um verdadeiro homem ou uma mulher de Deus diante do pecado? Deve ser essa aqui. Nós tratamos o pecado de forma tão banal. Esses homens viveram no sangue, na vida, eles respiraram o juízo de Deus. Você respirou só uma fagulha nesse coronavírus, e você viu o que é. Você imagina se você tivesse hoje numa nação, vamos dar um exemplo, Oriente Médio, onde isso aqui é impossível, onde você não poderia andar com a sua Bíblia e ensinar seu filho, e nas escolas, eles teriam que decorar o Alcorão todos os dias. Você já imaginou estar numa nação como essa, debaixo do juízo de Deus? É o que eles viviam na Babilônia. Não tinham direito de culto. Quer uma prova disso? Aqueles 3 jovens que se ajoelham com Daniel, o que acontece com eles quando eles não se dobram diante da estátua? São lançados na onde? Fornalha de fogo. Daniel, por dobrar o joelho, também o que acontece com ele? Cova dos leões. Essa era a vivência da Babilônia. Não tinha direito de culto. Quando Esdras entende o que estava prestes a acontecer novamente, ele rasga as vestes. Ele se assenta atônito, arruinado de tristeza. Sabe o que é isso aqui? É como se você tem um pai ou uma mãe muito querido e ele falece, mas sem dar sinal. Sabe, de repente,
aquela coisa que você não está esperando, toca o telefone, seu pai, sua mãe morreu. Você senta, na onde você estiver, desolado, arruinado, tomado de profunda tristeza. Nós ficamos assim com essas questões. Esses homens ficavam assim com o pecado. Esses homens ficavam assim quando eles viam a nação se desviar dos olhos de Deus. Esdras se humilha, fica desolado, arruinado pelos pecados. Detalhe, Esdras não fazia piada com o povo se desviando. Esdras não fazia meme no WhatsApp com o povo se desviando. Esdras chorava. Esdras proclamava jejum. Esdras ia confessar o pecado. É uma realidade muito diferente da nossa. Sabe por quê? Viveu. Ele viveu isso aqui. Ele viveu o cativeiro. Ele viveu o que é experimentar do juízo de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 4. Se ajuntam a Esdras, olha o verso 4, vamos ler o verso 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Sabe o que aconteceu com Esdras? Ele ficou arruinado, ele não tinha mais vontade de fazer nada, ele estava desse jeito. Ficou atônito, sentado, prostrado. E vão se juntar a Esdras, no meio do povo tinha gente santa, temente a Deus. Vão juntar pessoas aqui, olha o que ele fala, o verso 4. Todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Sabe o que é esse povo aqui? É o povo que retornou da Babilônia, que como Esdras sentiu na pele o juízo de Deus e a consequência do pecado. Não é mais, meu irmão, isso aqui é para a parte prática dessa mensagem, mais importante é essa aqui. Isso aqui é para você nunca mais reagir diante do pecado dessa mesma maneira, com indiferença. Nós reagimos muitas vezes com indiferença em relação ao nosso pecado, em relação ao pecado também da própria igreja de Cristo, que a cada dia se afasta do Evangelho. Trocamos às vezes meme do WhatsApp, retratando pecados que acontecem dentro da igreja. Contamos como se fosse piada o que acontece dentro de inúmeras igrejas que estão totalmente afastadas do que é de fato o cristianismo. Fazemos piada com eles, quando a nossa função seria chorar, seria ser igual a esse povo aqui. Deus tem misericórdia. A nossa função também, diante do nosso próprio pecado, é entender, por que nós temos um livro de 66 livros que mostra como Deus trata de forma grave o pecado? Que é a maneira mais trágica de Deus tratar o pecado? Olha Jesus na cruz. Foi do agrado do Pai moê-lo. A Bíblia trata que Jesus foi moído na cruz, pelo meu e pelos seus pecados. Isso é para nós nunca mais tratarmos o pecado com indiferença. É um exemplo para nós aqui de confissão e de arrependimento diante do pecado. Essa deve ser a nossa postura, meus irmãos. Quando nós estamos aqui no Brasil, quando nós vemos a nação brasileira se afastando cada vez mais de Deus, a religião sendo usada como palanque político, quando você vê tudo o que tem acontecido à nossa volta, quando você vê as outras igrejas que se dizem evangélicas e que não proclamam qualquer coisa que diz respeito ao Evangelho, a nossa postura deveria ser essa aqui: dobrar os joelhos e clamar por misericórdia, tremer e falar: Deus, tem misericórdia de nós, porque se o Senhor algum dia decidir trazer um juízo sobre nós, nós estamos perdidos, nós não sabemos o que é o Senhor tratar de forma severa o pecado. Do verso 6 ao verso 15, você vai encontrar um exemplo de o que é uma oração bíblica, tá? Quando você quiser um exemplo de oração, um dos exemplos mais fortes, né? Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9 e João 17, são as orações talvez mais, que demonstram aí maior qualidade bíblica por serem muito completas. E essa de Esdras, que vai do versículo 6 até o verso 15, é muito completa.
Nela você vai ver Esdras confessando o seu pecado, pedindo pela misericórdia de Deus, invocando inúmeros atributos de Deus, e ele entendendo a profundidade do pecado. Eu destacaria aqui o verso 13, olha o que ele diz: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Isso aqui é entender a profundidade do pecado que existe em cada um de nós. Esdras tinha consciência disso, e quando ele vai orar, ele falou: Deus, eu tenho ciência de que o Senhor tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Esdras entendia a profundidade do pecado, e como isso afeta o relacionamento com Deus. Depois nós temos o verso 10, o capítulo 10, aliás, e o último capítulo aqui, que marca esses casamentos, o fim aqui da confissão. No verso 1 nós vemos: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel, muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. O povo então começa, a postura de Esdras foi marcante aqui, e ela foi o instrumento que Deus utilizou para trazer arrependimento para toda a nação. A postura de Esdras diante do pecado, diante de toda a gravidade que ele estava vendo, fez com que a nação, óbvio também pela intervenção de Deus, fez com que a nação se arrependesse como um todo. E mais uma vez nós vemos a postura de Esdras aqui diante do pecado, né? Ele ora, confessa o pecado e chora prostrado diante de Deus. É a seriedade diante dos pecados do povo, não é uma piada, como muitas vezes nós tratamos. Que Deus nos dê esse tipo de temor. Nós precisamos ser marcados por homens e mulheres assim. São homens e mulheres assim que são distintos. São homens e mulheres assim que andam, que são considerados homens espirituais, ou mulheres espirituais, que discernem todas as coisas, mas de ninguém são discernidos. Eles andam no meio do povo de Deus, mas eles são distintos. A visão do pecado deles é mais profunda. Eles olham para o que está acontecendo à volta de maneira mais séria. Não estou falando que você vai ficar com a cara fechada o resto da sua vida, não é isso. Eu estou falando para entender a profundidade do pecado. A consequência final aqui é que o povo chora e confessa seus pecados. E o interessante é que a atitude do povo não é só confissão. Detalhe: o que mostra o verdadeiro arrependimento de uma pessoa não é ela chorar pelo pecado, não é ela se desesperar pelo pecado, é ela se arrepender. Arrependimento é mudança. Eu me arrependo quando eu sinto tristeza pelo pecado e não vou mais cometer aquele pecado. Isso é arrependimento. Isso só o Espírito pode dar e só Deus pode conduzir. O homem não tem condição de fazer isso. E o que aconteceu aqui foi isso. Então eles se reúnem, passam um pregão, que é tipo um aviso por toda a nação, falou: ó, é para todo mundo vir para Jerusalém, eles vão convocar todo mundo, vão fazer uma assembleia, no meio dessa assembleia eles vão estabelecer um concerto. Quem casou de forma mista, deve se separar. E aí o verso 11 vai falar isso. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos e de outras terras e das mulheres estrangeiras. Eles vão passar esse pregão, no final, os últimos versículos finais, os versículos finais do capítulo 10, vão marcar como uma lista dos culpados. Eu contei aqui, deu 113 culpados. Alguns comentaristas dizem que isso aqui é mais dos líderes, que tinham mais pessoas envolvidas no casamento mistos. Mas a questão é tão séria, que o nome desses homens e dessas mulheres está aqui, presente no texto bíblico. Eles não somente identificaram o pecado, mas confessaram o pecado e abandonaram o pecado. Excepcionalmente nessa questão, Deus deu a ordem para eles se separarem das mulheres com que eles tinham se casado. Deus não queria casamento misto no meio dele. Deus não queria que a nação fosse contaminada.
E a confissão e o choro pelo pecado foi seguido de um verdadeiro arrependimento, que foi mudança de atitude. Eles se separam então, e Deus recebe a confissão dos seus pecados e o arrependimento daquele povo. Meus irmãos, então que a história, que o panorama de Esdras sirva para você aprender isso. Talvez a mensagem principal e final aqui é exatamente essa. Nós tratarmos com muita seriedade do pecado, da mesma maneira como Esdras tratava e consequentemente depois toda a nação tratou. Essa deve ser a nossa postura como cristãos diante do pecado, ser levados ao profundo arrependimento. É uma das coisas que eu mais oro diante de Deus, que é o Salmo, um dos salmos bíblicos que diz que os sacrifícios agradáveis diante de Deus são o coração quebrantado e o espírito contrito. Coração quebrantado é isso aqui, se quebrantar diante do pecado, chorar diante do pecado, levar o pecado com seriedade e de fato consertar a vida para viver uma vida reta diante do Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento.